Você acredita em lei da colheita, karma? Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar o mal, você vai colher o mal cedo ou tarde. É isso que eu vou trazer para vocês, informação dos nossos correspondentes lá da Europa, nosso amigo, que foi em 2 semanas atrás, em um casamento em Barcelona, e tirou alguns dias para ficar turistando na cidade, e deparou com uma experiência muito negativa a respeito de que os catalãos e os espanhóis, em modo geral, já não aguentam mais receber turistas. Do ponto que, quando ele foi fazer check-in no Airbnb lá que ele pegou, foi entrar na casa lá, o vizinho do apartamento que ele pegou ficou louco com o anfitrião lá, que tava tipo com a conta do Airbnb ativa, assim, alguma coisa assim. Ficou louco porque tava alugando a casa para um turista. E foi a primeira experiência dele. Depois, quando ele saiu pra ver, tava tendo manifestações do tipo assim, que as pessoas estavam tipo mandando chispar o turista mesmo. Via turista assim no restaurante, e se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver isso. Tipo, turista no restaurante jogando água no turista, mandando chispar mesmo, discutindo, mandando chispar, não querendo ter turista mais não. E tipo assim, várias manifestações em várias partes da Espanha aí, mandando o turista chispar da Espanha que não aguenta mais. Bom, e aí ele falou que ficou muito incomodado, porque ele falou, mano, se um pessoal jogar água em mim aí, eu vou fechar na porrada aqui, eu tô sozinho aqui, mas vai dar ruim aqui, mano, eu vou ir pra cima, tá ligado? O jeitão dele. Aí ele pegou, tava muito desconfortável, mas ele foi num café e tal. E aí ele começou a conversar com o dono do café, né? Porque ele falou assim, pô, se o turismo não acabar, eu acho que você vai ser afetado, né? Você vive aqui na zona turística. E o dono do café falou assim, pô, é verdade, mas eu entendo eles. Porque o pessoal fica, o pessoal turista também não respeita ninguém, mija na porta da casa das pessoas, quebra um vidro na porta da casa das pessoas, fazem barulho fora do horário, entre outras coisas. Pela minha experiência, agora eu, Adriano, na verdade, na questão como eu morei em Portugal, no bairro Alto lá, tinha realmente isso, pessoal. O pessoal saía dos bares, das pubzinhas assim, virava qualquer lugar, mijava. Ali era a porta de um apartamento de alguém, mijava ali mesmo, deixava no outro dia aquele fedozão de urina, mijava pra tudo quanto é lado na rua, tanto homem como mulher, bagunça mesmo, pô, bagunça, quebrava vidro e os caramba tal, bagunça, desorganizado. Mas ele falou algo muito interessante que eu quero trazer pra vocês. Ele falou assim, os espanhóis, eles querem discutir de uma forma até que os europeus todos, em várias partes também, parece que os italianos também em Veneza, muitos não aguentam mais o turista lá também, que vai pra lá direto. E ele falou que em modo geral, os europeus já não aguentam mais turistas e imigrantes, em modo geral, dos países que recebem mais na Europa. E ele falou assim, mas isso daqui é só a lei da colheita, é o karma. Porque da mesma forma que invadimos, agora é a data de ser invadido. Da mesma forma que plantamos, agora é o karma de colher. O próprio europeu falou que a Europa não vai ser mais dos europeus. Falou que a Europa vai ser dos africanos e dos sul-americanos. Acredita, pessoal? Um europeu mesmo disse, a Europa não vai ser mais dos europeus, a Europa vai ser dos africanos e dos sul-americanos. Eu digo assim, tipo, eu acredito que em princípio mais Portugal, Espanha, França, Itália, tal, esses países principalmente. Por quê, pessoal? Se você vê mesmo, eu tive a experiência de ir pra França. Se você for pra França, até mesmo Portugal, que eu vivi lá, mas a França, pessoal, tem local lá que você fala, não tô na Europa, eu tô no continente africano. Você não tá na Europa, você vai falar assim, eu tô no continente africano. Em Portugal também, linha de Sintra, você vai falar assim, pô, eu não tô na Europa, eu tô no continente africano. Então, você vê africano, você vê brasileiro, tá? Na Espanha também você vai ver muito sul-americano, tá percebendo? Muito africano também. Na França, um monte, tá percebendo, pessoal? Então, na Itália, com toda certeza deve ter muito brasileiro, também muito africano, que eu fiquei sabendo que tem os africanos vindo chegando numa ilha da Itália para entrar depois pro continente. O saiu da boca de um próprio europeu, que daqui a uns anos, aquilo tudo ali vai ser, o continente europeu vai se tornar africano e sul-americano. Mesma forma que eles invadiu, hoje será colheita, eles vão ser invadidos. Aí, o mais interessante que meu amigo falou, que ele falou assim, olha meu filho. Ele pegou a foto do filho dele e de uma sobrinha dele. O filho dele é loiro, meu amigo falou que o filho dele é loiro, cabelo liso e tal. O filho dele cortou o cabelo e fez o estilo corte de africano, tá entendendo? Que você vai fazer o pezinho assim e tal, pá, quadradão, corte de africano, tá entendendo? O corte que você vai utilizar, quem corta mais é o corte de cabelo africano. E a sobrinha dele fez uma trança africana, tá percebendo? Então a questão que ele disse é que a Europa está sendo invadida e está sendo colonizada pelos países africanos e pelos países sul-americanos. E eu presenciei isso, porque eu conheço um português, ele é francês e português. E aí ele, tipo, meio que tava trocando uma ideia com os amigos dele da França e tal. Eu fui ver o perfil deles no Instagram. Rapazes que são perfil branco, europeu, tem o estilo africano
de se vestir, o estilo africano de se comunicar. As pessoas lá estavam cantando um rap crioulo, que é um dialeto africano. Tá percebendo? Então o próprio europeu branco está sendo colonizado pela África. Está sendo colonizado. A cultura africana está sendo estabelecida na Europa. A cultura brasileira, sul-americana está sendo estabelecida na Europa. Você vê, de fato, um exemplo que a gente fala de Portugal porque vive lá. Isso acontece, igual ele falou que acontece com os filhos dele, aí, com o sobrinho desse parente dele. Acontece muito em Portugal isso, pessoal. Muito em Portugal. É português falando crioulo, é português se vestindo como africano, se vestindo como brasileiro, falando como brasileiro. Entendeu? Então, é a lei da colheita realmente. Tudo que eles plantaram lá, eles invadiram, eles colonizaram, está acontecendo hoje com eles, é impressionante. E isso saiu da boca do europeu. Está acontecendo tudo com eles, da mesma forma que eles fizeram no passado, está acontecendo hoje. E uma das coisas que ele mencionou para um amigo meu, e a gente estava conversando aí, ontem a gente conversou por horas, sobre que o europeu também não está fazendo filho. Então o europeu não está reproduzindo, os jovens estão saindo da Europa para locais melhores e tal, e não estão reproduzindo. Então automaticamente vem o povo de fora fazendo filho no país, está crescendo mais pessoas nascendo no país de culturas que a família passa diferente do que uma cultura europeia. Por exemplo, hoje o sistema de comunicação que existe é o YouTube. Antigamente era a televisão, né? Então hoje o YouTube ele entrega muito mais do que a televisão. A nossa geração era acostumada a assistir TV, desenho na TV e tal, as crianças tudo TV. Hoje as crianças têm o YouTube. As crianças começam a se adaptar a assistir conteúdos nesses aplicativos aí. YouTube, TikTok. As crianças começam a consumir conteúdo daí. Quando elas vão crescendo, elas não vão saber o que é televisão, o que é assistir coisa em televisão, o que é assistir uma informação na televisão. Não, elas vão crescer sabendo que a informação também tem no YouTube. E quem entrega a maior parte da informação no YouTube hoje é brasileiro. Então, principalmente os portugueses, por isso que já acontece isso, as crianças estão falando português brasileiro, os pais deles estão totalmente bravos porque eles estão falando português brasileiro e vai acontecer. Isso vai ser estabelecido. O idioma português brasileiro, com certeza, vai ser estabelecido em Portugal daqui 20, 30 anos, com certeza, pessoal. E não só eu falo isso, pessoal. Quem fala isso é o próprio europeu. Um amigo meu tem uma conhecida que ela fazia bronzeamento e tal, tinha umas máquinas de fazer bronzeamento. Começou a fazer esse trabalho na Inglaterra. Pessoal, ela ganhou muito dinheiro porque as inglesas queriam tudo escurecer o tom da pele. Queriam tudo. Ganhou muito dinheiro aí com esse sistema de bronzeamento aí. E elas queriam escurecer o tom da pele. Tipo, o mais escuro possível, o mais bronzeado possível. Tá entendendo? E tipo, do padrão que bronzeava, lançava trança e pá, trança africana. É tipo assim, pessoal. Então o costume europeu, natural de ser, da sua cultura e tal, esquece. Eles estão sendo colonizados pela África, colonizados pelos países aqui sul-americanos. Tá percebendo? Você já viu aquele biquíni que tá estourado? É um biquíni que tem... um biquíni e uma blusinha que é do Brasil. Tem a bandeira do Brasil e tal, verde e amarelo. Tá estourado na Europa, pessoal. Vendendo muito na Europa. É um estilo de vestimenta brasileiro aí que estourou na Europa. Já tá lá dentro as coisas do Brasil. Já tá lá dentro o envolvimento. Eu acredito, por isso que eu falo. Por exemplo, o Memphis Depay chegou no Corinthians, vai trazer o olhar do mundo, né, para o Corinthians e vai trazer muito mais o envolvimento da cultura Brasil para a Europa, para onde nós, empresários brasileiros, vender muitas coisas lá e fazer dinheiro. Tá percebendo? Então é uma ótima oportunidade. E de fato, o que ele falou aí para um amigo meu que a gente estava conversando faz muito sentido. Hoje a Europa faz muito sentido. Hoje a Europa ela é uma Europa africana, é uma Europa sul-americana, de todos os países que foram colonizados. Foram invadidos, eles vão invadir e eles vão colonizar, de fato. Isso estava acontecendo perante meus olhos e com certeza isso vai se tornar cada vez mais concreto durante os anos. Todo plantio realmente tem a sua colheita ali, é o que a gente viu, pelo menos é um fato que a gente viu. E de fato, como eu vivi lá, realmente eu vi. É exatamente como esse europeu falou. Por exemplo, na Espanha se consome muita música, mas do lado espanhol da América do Sul, né? Colômbia, Venezuela e tal, Argentina e tal, o lado que fala espanhol da América do Sul. Consome muita música de lá, tá entendendo? Nem a música da Espanha eles consomem. O povo consumia muita música daqui dos países sul-americanos. Então, pessoal, para vocês verem, de fato, é como o Senhor falou aí. Da mesma forma que eles invadiram, hoje será invadido. Da mesma forma que eles colonizaram, hoje serão colonizados. Qual é a sua opinião? Comenta muito aí, pessoal. Então fica bem, um forte abraço e até o próximo vídeo.